todos eles vão ter em comum essa luta pela causa da revolução sexual. Mas o que é revolução sexual? Nós temos algumas maneiras de utilizar o sexo para barganhar alguma coisa. Uma delas é a sedução, onde a gente utiliza, né, da sedução ali para ter em troca o prazer. Esse é um tipo de sexo, né, de utilizar o sexo. Outro ponto é a prostituição, onde a gente troca o sexo por algo material, dinheiro ou enfim. E a revolução sexual, ela é o quê? Ela é a troca da liberação sexual por controle político. Tá? Isso é revolução sexual. Essa artimanha, vamos dizer assim, essa técnica, né, de usar o sexo por controle, ela já é algo muito antigo. Um exemplo disso é a capa desse livro, tinha foto ali no slide, mas que é o livro da Ana Campagnolo, é o exemplo de João Batista e Salomé. O que aconteceu ali nessa história? Né? João Batista estava acusando o rei de adultério por um casamento ali ilegal, não sei se a gente pode chamar assim, que ele contraiu com a mulher do seu irmão. E João Batista estava lá acusando, foi preso. E um dia, numa festa, quem dançou? Salomé. Dançou lá, e o que o rei falou para ela? Nossa, te dou metade do meu reino, o que tu quiser eu dou. Então, por uma fragilidade sexual desse homem, desse rei, ele concedeu um poder a uma mulher qualquer, que talvez ela nunca teria esse poder, esse controle. E o que ela decidiu fazer com isso? Né, conversou lá com a sua mãe, com Herodias, e pediu a cabeça de João Batista. Então, aí a gente já tem um exemplo de utilizar o sexo para controle. Mas essa questão de revolução sexual, de fazer algo a nível de nação, né, e ser também teorizado, vamos dizer assim, aconteceu mais para frente, em 1750, por aí. E por que eu estou falando isso? Tá? Para contar, historicamente, entender de onde veio o feminismo, de onde ele surgiu. E ele surgiu lá na Revolução Francesa, com o movimento iluminista, que, falando especificamente da Revolução Francesa mesmo, porque no período ali das revoluções que estavam acontecendo e do movimento iluminista, quem estuda mais vai já entender que tinham algumas vertentes, mas ele era um movimento que prezava por liberdade política, econômica, individual. Eles eram contra o antigo regime, que era a monarquia. E um exemplo, a Revolução Americana, não foi algo anticristão, algo ruim e etc. Mas a Revolução Francesa, que é o que eu vou focar, ela também é conhecida como a primeira revolução sexual. E foi daí que veio o feminismo, desse iluminismo francês, que eu quero ler aqui, que estava no slide, não sei o que está acontecendo. Deixa eu olhar aqui. Ele era completamente anticristão. A maioria dos pensadores iluministas franceses que beberam dessa fonte apostataram da fé. Né? Alguns eram pastores e viraram ateístas e propagadores desse tipo de pensamento. Então, né, quem não lembra da época da escola, o iluminismo ali era tipo assim, a Idade Média, que era onde era tudo teocêntrico, Deus, era a Idade das Trevas, ruim. Então, principalmente para os iluministas franceses, Deus, igreja, religião, é o câncer da humanidade, tudo de ruim, temos que acabar. E o que é o bom, o top, que é a solução da humanidade, é a razão e a ciência. E aí, os iluministas franceses, tá? Não quero me prender nisso, mas é só para frisar bem que é daqui que veio. Eles não queriam mais que o cristianismo fosse a régua de comportamento moral e, como eu já disse, era o câncer da humanidade, tudo de ruim. E eu quero falar do primeiro feminista, vamos dizer assim, né, que era um pensador iluminista francês, que é o Marquês de Sade. Ele é muito importante, porque ele é considerado um dos pais da revolução sexual. E eu não sei quem aqui já ouviu o termo sadismo ou sadomasoquismo, porque às vezes a gente pensa assim, um
um pensador, um filósofo lá de não sei das quantas, não tem nada a ver, não afeta em nada a minha vida, o pensamento dele, mas desse homem veio essa expressão, né? Quando a gente chama alguém de sádico, que gosta de ver os outros sofrendo, veio do nome dele. A expressão sadomasoquismo, né? Uma prática sexual ali que gosta de ver os outros sendo humilhados, ou vice-versa, em um monte de coisa esquisita, veio também desse cara, que foi preso na Bastilha, que escreveu diversos livros pornógrafos. Ele, inclusive, foi o primeiro pornógrafo da humanidade, só que escrito, né? Ele era apologista à masturbação, enfim, tudo de ruim, tá? Então, ele pregava a libertação das tensões eróticas. Então, tipo assim, tá com vontade de fazer uma coisa, não interessa o que é, faça. Incentivava os vícios e não as virtudes. Né? Era contra casamento, contra família, não preciso nem dizer. Totalmente anticristão. E esse tipo de gente nesse período, com esse pensamento, que foi surgindo o feminismo, aliás, desculpa. Nesse mesmo tempo, mais para frente, a gente teve também Gilbertine Lay, que foi o primeiro marido da primeira feminista, que daí é onde eu vou citar, a Mary. Depois William Godwin, que foi o segundo marido dela. E aí chega na primeira feminista mesmo, na verdade ela é considerada a última proto-feminista, que é a Mary Wollstonecraft. Tá? Ela escreveu o livro Reivindicação dos Direitos da Mulher. E por que muita gente fala que no começo era bom, até meio cristão? Porque ela era inglesa, então eles tinham ali um costume um pouco mais conservador, vamos dizer assim. No começo, então, ela até defendia a maternidade, modéstia, castidade, mas lá atrás, ela já tinha alguns pensamentos da ideologia de gênero que começavam a brotar. Uma frase dela: homens e mulheres não têm diferenças sociais e de preferências, a não ser por questões culturais e históricas. O que ela está dizendo aqui? Não, a menina, e se ela gosta de brincar de boneca, e o menino, se ele gosta de brincar de carrinho, e a jovem, ela gosta de usar maquiagem, e, enfim, se enfeitar, e o menino gosta de carro, o jovem, é por uma construção social. É porque a história, a cultura fez ela ser assim. E não porque a gente tem instintos próprios e biológicos femininos e masculinos. Então, aqui a gente já vê, lá atrás, no proto-feminismo, uma semente da ideologia de gênero. Outra coisa também, ela já pregava o afastamento dos pais e dos filhos através da educação pública, né? Então, ela tinha um pensamento que os pais não eram capazes de educar os seus filhos em casa, tinham que ir para escolas públicas para se afastar da religiosidade e se aproximar da razão e ser iluminado. Então, aí já estava um dos seus pensamentos também lá atrás, que já vem afastando os filhos da família e ideologia de gênero. Tem também o Percy Shelley, que daí foi marido da filha da Mary Wollstonecraft. Outro ponto também que a gente vai ver é que todas essas feministas tinham uma vida totalmente destruída. A Mary, por exemplo, foi abandonada pelo primeiro marido com a filha pequena, queria viver a três com esse primeiro marido, mas ele não quis, então ela tentou se suicidar. Não conseguiu, salvaram ela. Depois, com o segundo marido, teve também outra filha, diversas traições e etc. Uma vida completamente conturbada e morreu no nascimento da filha. Obrigada, estou chique, até amarrando meu cadarço. Eu já estou assim nervosa, né? Daí a gente já fica mais ofegante. Aí, se puder passar meu slide, que agora eu acho que vou precisar dele. Depois da Mary, a gente então entra finalmente na primeira onda feminista, que também não tem nada de cristão, não tem nada de bom. Né? Como é feito até hoje, ela vem com algumas bandeiras, vem com algumas pautas, fazendo de conta que é algo relevante, que está lutando pelas mulheres. Então, a primeira onda é conhecida principalmente pelas sufragistas,
que é a luta pelo direito ao voto da mulher, luta pelo trabalho, direito ao trabalho. Pode passar. Pode passar? Pode passar? Pode? Pode passar? Pode passar também? Quer dizer, volta. Só aqui para a gente ver, né, quais que são as características da revolução sexual também. Não, por enquanto tá bom. São as reformas dos costumes sexuais. Então, tudo que a gente entende por certo no sexo pode fazer tudo, não tem regras. Fim do casamento, fim da família tradicional, fim da monogamia, aborto, propaganda do poliamor, propaganda do aborto, divórcio, adultério, pedofilia, incesto, homenagem, zoofilia. Tá? Essas aí são as características quando a gente fala do que é uma revolução sexual. Pode passar. Aqui era só para a gente entender mais ou menos ali onde começa o proto-feminismo, a Revolução Francesa, que é entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea para frente. Pode passar também. Pode passar? Pode passar? Pode passar também? Pode passar? Pode passar. Pode passar. Tá, beleza. Então, né, luta pelo direito ao voto, pelo trabalho e etc. Algo bom, né? Que errado tem a mulher votar, que errado tem a mulher trabalhar, que errado tem a mulher receber herança, entre outras coisas, que elas levantavam essa bandeira, foram para esse movimento. Demorou anos ainda após começar essa movimentação da sufragista, que ele começou em 1848, numa convenção de direitos da mulher em Seneca Falls, em Nova York. Inclusive, dentro de uma igreja, foi a primeira reunião. Até por isso, muita gente associa, às vezes, que a primeira onda foi cristã, porque a primeira reunião aconteceu dentro de uma igreja, porque elas enganaram, né? O pastor foi lá com toda uma conversa de que homens e mulheres são iguais, porque Deus criou e tal. Enfim, mas, desde daquele tempo ali, já tinha subvertido, vamos dizer assim. Então, elas vêm com essa pauta, não vou me prender à parte histórica disso, para também não demorar muito, mas essa mulher aqui, que é a Elizabeth Stanton, junto com a Susan também, elas eram as líderes desse movimento sufragista, né? E, mascaradamente, lutando por aquilo ali, na vida dela, deixa eu achar aqui, ver se eu anotei. Ela era casada, tinha filhos, e meio que abandonou também a família para lutar por essas questões aí. Mas ela escrevia mal, né, escrevia contra a família em diversos livros. Ela era a favor do divórcio, escreveu isso em seus livros. Era a favor do controle de natalidade, que a gente vai ver mais para frente. E ela escreveu uma espécie de Bíblia feminista também. Então, como, de novo, podemos ver, lá na primeira onda, lá no começo, já era antifamília, já era anti-religião, anti-Deus, anti-tudo. Uma frase dela aqui também. A Bíblia e a igreja sempre foram os maiores obstáculos para a emancipação da mulher. Pode passar para o próximo. Outra feminista que nós temos, muito importante também, é a Alexandra Kollontai, da primeira onda. Ela era socialista, escritora do livro A Família e o Comunismo. Compactuava com esses pensamentos de que a família... Deixa eu ler aqui a citação. É uma instituição endemicamente perversa que precisa ser pulverizada para que haja a revolução. Então, ela pregava muito essa questão da separação dos filhos. Pode passar o próximo slide. Da família. Essa citação dela aqui é bem importante. Já não existirá mãe oprimida com um bebê nos braços. O Estado dos Trabalhadores se encarregará da obrigação de assegurar a subsistência a todas as mães, estejam ou não legitimamente casadas, instalará por toda parte casas de maternidade, organizará em todas as cidades e em todos os povoados creches e instituições semelhantes para que a mulher possa ser útil trabalhando para o Estado. Parece algo bem familiar, né? Nesse tempo nem existia ainda as escolas públicas, mas lá já estava
uma semente plantada. Qual o objetivo? Com as escolas públicas mistas e compulsórias, que no caso obrigatórias, né? Ter a mulher longe e livre da família. Hoje somos obrigados, todos colocam, né? É algo que precisamos fazer. Pode passar para o próximo. Essa mulher aqui é loucura. De primeira onda também, tá? É a Margaret Sanger. Aqui a gente já vai ver qual a ligação do aborto. Porque qual a ligação dele, que não tem nada a ver só com o corpo, com direito, com não sei o quê. O aborto ele sempre esteve ligado com eugenia e controle de natalidade. A Margaret Sanger ela era eugenista, abortista, adepta às ideias de controle de natalidade. O que é isso? Eugenia é a seleção dos seres humanos com base em suas características hereditárias, com o objetivo de melhorar as gerações futuras. O que quer dizer isso? Só alguns devem nascer para a gente purificar as raças. Só os alemães devem nascer, os loirinhos de olhos azuis, só os ricos, só os que não são deficientes. O resto não pode nascer ou tem que morrer. Isso é eugenia, tá? Eugenia, no caso, tem os bem-nascidos e os mal-nascidos. E controle de natalidade, quando a gente fala sobre isso, é um conjunto de ações que eles deverão ser executados ou pelo Estado ou organismos paraestatais, com a finalidade de causar, de baixar a natalidade das pessoas e também em determinados países, né? Por exemplo, lá nos países mais pobres, não quero que nasça mais gente. E a Margaret Sanger, ela compactuava com todos esses pensamentos, tanto que ela lutou muito na causa dos contraceptivos também. Ela, e lá nos bairros negros, a primeira clínica de aborto que surgiu foi ela que iniciou, num bairro negro, no bairro do Brooklyn, né, o bairro lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Então, assim, qual será o objetivo? Qual será a finalidade disso? E a clínica que ela fundou foi fechada. Hoje é a maior clínica de aborto do mundo, que é a Parenthood. Tá? E eles tentam se desassociar da imagem dela. Mas, então, o que nós vemos aqui? Que desde o princípio também, essa questão do aborto, que a gente já sabe que é errado, né? Mas ela está ligada ao quê? À eugenia. Hoje, em muitos países europeus, tem alguns países, eu não lembro se é Irlanda ou Islândia, que eu sempre troco, mas se gabam de que conseguiram quase que erradicar a questão do síndrome de Down. E como é que eles estão fazendo isso? Matando bebês no ventre. E o que é isso? É eugenia. Por que a vida de uma pessoa que tem síndrome de Down tem menos valor do que a vida de uma pessoa que não tem nenhuma deficiência? E isso nós já vem sendo conquistado lá atrás. Pode passar. Só uma frase dela aqui, vou ler a última. A eugenia é sugerida pelas mais diversas mentes como o caminho mais adequado e definitivo para a solução de problemas raciais, políticos e sociais. O problema mais urgente hoje é como limitar e desencorajar o excesso de fertilidade daquele que é fisicamente e mentalmente deficiente. Pode passar. Frase da Margarete. Agora, deixa eu tomar uma água. Nós vamos para a segunda onda do feminismo, que aí foi mesmo tudo água abaixo, nada de tentar fingir alguma coisa, vamos dizer assim, que as lutas ali realmente eram bem pelas causas sexuais, né? Então a gente tem aí legalização do divórcio, legalização do aborto, reconhecimento do sexo casual e legalização dos contraceptivos, que está ligado justamente a essa questão de sexo desregrado. Tá? Pode passar o próximo. Uma das principais feministas foi a Simone de Beauvoir, e ela foi muito influenciada por um homem chamado Alfred Kinsey. Ele é considerado o pai mesmo da revolução sexual. Ele era
eu não lembro se é psicólogo ou alguma coisa. E ele estudava o comportamento humano. Esse cara ele fez um estudo sobre o comportamento sexual do homem e da mulher americana. Ele queria falar que o padrão de sexualidade que ele fez na pesquisa dele era um padrão normal, comum, da mulher americana. Porém, nessa pesquisa dele, ele só utilizou prostitutas, pedófilos, presos e pessoas desses tipos. Inclusive, dos pedófilos que ele estudou e pagou para ficar estudando ali nesse projeto dele, ele já tinha molestado mais de 800 crianças. E isso foi descoberto bem depois, quando ele começou a publicar algumas coisas sobre sexualidade das crianças. E a Simone de Beauvoir, ela se inspirava, né, nesse cara. Então, aqui tem também mais uma questão, ali, uma semente também da ideologia de gênero, que é: não se nasce mulher, torna-se mulher. Ela foi escritora do livro O Segundo Sexo, que teve um grande impacto e é considerado a Bíblia das feministas. E lá ela abordava algumas coisas. Alguma delas é a teoria da corporificação. O que isso tem a ver comigo? Quem nunca viu uma mulher reclamando, tá? Ai, porque eu nasci mulher, porque mulher sofre, porque a gente tem que ganhar filho e o homem não, então, né, bem mais fácil ser homem, por conta dessas coisas. Essa teoria da corporificação que ela fala no livro dela, ela diz que homem, resumindo, tá, falando um termo bem, é tudo de bom, porque o corpo deles é mais forte. Então, assim, ela relata lá todas as diferenças biológicas que, de fato, tem entre homem e mulher, ela reconhecia isso, só que aí ela meio que endeusa, glorifica, o homem é mais forte, então é melhor ser homem e etc. E a mulher, como ela é mais fraca, ela perde, né, numa corrida, num esporte, num não sei o quê, ela tem que menstruar, ela tem que gerar, ela tem que parir um filho, ela tem que ser mãe. Então, é um peso, é uma escravidão ser essa posição de mulher. Tanto, vou ler uma citação dela aqui, que ela diz: nenhum destino biológico define a figura da fêmea, é a civilização como um todo que elabora esse produto intermediário entre o macho e o castrado. Ela nem se refere à mulher, ela fala o castrado, que qualificamos de feminino. E, consequentemente, outra coisa que ela acredita também, aí semente da ideologia de gênero, é que tudo que é feminino, tudo que vem da mulher é uma construção social imposta pelos homens para nos oprimir e nos fazer mal, e enfim. Então, se mulher gosta de maquiagem, se mulher tem mais tendência a ser enfermeira do que, sei lá, uma pilota de corrida, é a sociedade que está impondo isso, é a sociedade que está criando ela dessa maneira. Se ela fosse criada diferente, ela não teria todas as características que nós temos naturalmente femininas. Vou falar só um pouquinho, tá? Porque é bem importante da vida dela. Ela também apoiava a pedofilia. E isso é algo que a gente vê muito hoje em dia, né? Muita gente já disseminando que o pedófilo ali, ele é doente mental, tem que ser tratado. Outros que tem que ser respeitado, porque, né, é uma prática sexual. Nós já ouvimos esse discurso hoje em dia. E ele já vem sendo pregado há muito tempo. Então, a Simone de Beauvoir, ela era parceira ali de Jean-Paul Sartre, um filósofo também muito famoso, quem sabe tem na escola, já ouvimos falar dele. E ele era um pedófilo também. E ela angariava ali meninas, né, suas alunas, tinha relação lésbica com elas e depois levava para o Sartre para ele ter também. Tá? A faixa de idade das meninas ali entre 16 anos. E tem livros sobre isso e etc. E tem 4 em específica que ela levou para lá, morou com eles. Depois ele simplesmente, né, jogava na sarjeta a hora que se cansava. Uma dessas meninas se suicidou.
teve 2, acho que foi parar nas drogas, e outra também abortou umas 4 vezes, durante esse período aí em que viveu com os 2 dentro da sua casa. Isso é só um pouco, né, do que foi a vida, do que foi o relacionamento dos 2. Ela pregava também o poliamor, já lá naquele tempo, né, tudo de bom, viver aí com 10, com 1 milhão, será com quantos? Então, ela nunca casou com ele, nunca foi mãe, abortou também, inclusive uma vez, segundo ela. E pregavam isso. Mas, depois de um tempo, as cartas que os 2 trocavam ali vieram à tona, e ali estava revelado que, na verdade, ela não gostava nem um pouco dessa história. Ela morria de ciúmes e era completamente infeliz. E por que eu estou falando um pouco da vida das feministas? É para ver, né, como essa libertação sexual, como eles chamam, não tem nada de libertação. Ela escraviza a vida das pessoas. E é isso que eles querem pregar hoje para nós, como se você pode fazer tudo no sexo, então você é livre. Se você é controlado em algum aspecto, então você é oprimido, você é preso. Esses pensamentos completamente antigos, eles perduram e vêm até hoje de uma maneira cada vez pior. Pode passar? Aqui também só uma frase para deixar mais lacrada, que ela era completamente anticristã. A virgindade de Maria tem principalmente um valor negativo, pois pela primeira vez na humanidade, uma mãe se ajoelha diante do próprio filho e reconhece livremente a própria inferioridade. Pode passar. Essa mulher aqui também, principalmente com a questão antifamília, de pregar o distanciamento das mães com seus filhos, dos pais, enfim. Ela era burguesa, tinha família, inclusive, era dona de casa. Ela foi escritora do livro A Mística Feminina, e ela afirmava que exercer a maternidade, gostar de maquiagem, enfim, as características femininas e etc., elas eram impostas pela sociedade. Então, mais um pensamento de que a feminilidade, a mulher, ela é construída historicamente. E tem uma citação dela aqui que eu gostaria de ler com vocês. Uma primeira, ela compara com o centro de concentração. As que se adaptam ao papel doméstico e crescem desejando ser apenas donas de casa estão em perigo, tão sério como as que caminharam para a morte nos campos de concentração por se recusarem a crer que eles existiam. Outra, esse aqui é de um livro falando sobre ela. Sabendo que não poderia atrair as mulheres, defendendo o marxismo, Frida tirou proveito de algo que sabia que podia se relacionar com as mulheres, o esgotamento físico e mental de criar filhos pequenos. Ela afirmou que a devoção de uma mulher ao marido e aos filhos é um sacrifício de tanta grandeza que inevitavelmente atrasa o seu crescimento como indivíduo. Criar filhos, declarou Frida, é uma ocupação ingrata que não permite que a mulher use a sua inteligência de forma que beneficie a sociedade, devido ao fato de que Frida não conseguia validar ou ver algo em troca na maternidade. Então, hoje em dia, infelizmente, nós vemos muito isso, em que a mulher ela só é útil fora de casa. É um ponto assim, que eu gostaria de falar aqui, é que tem aqueles perfis para as mães, principalmente mães novas, assim como eu, de maternidade real, porque não vamos romantizar a maternidade. Mas, na verdade, isso também é puramente feminista, porque ela vai colocando nos nossos corações e plantando uma raiz de que a maternidade é algo horrível. E daí a gente passa a ver só o quê? Só a noite que a gente não dorme, só o cansaço. Vê só a parte de esgotamento. E não entende que os filhos são heranças do Senhor. Então, esse papo, essa conversa, ela já é muito antiga. Estamos vendo isso hoje. Vamos pregar. Pode passar.
Aqui vou passar bem rápido também, mas é sobre a legalização do aborto, que foi nesse período de segunda onda e foi em cima de uma mentira. O primeiro aborto legalizado foi nos Estados Unidos, acho que no Texas, e foi de um caso onde duas advogadas, acho que o nome delas está ali, a Linda e a Sara, queriam, eram feministas, estavam engajadas nessa causa, encontraram uma mulher chamada Norma, que queria abortar, e disseram para ela mentir que ela tinha sido abusada. Então, ela foi lá, fez isso, mentiu que foi abusada, e eles conseguiram a legalização do aborto em cima de uma mentira, como sempre. Pode passar. Agora, eu vou ler também, tá? Prometo que não tem mais muita coisa para ficar lendo, mas é que é algo que eu achei bem relevante para falar um pouco sobre essa transição aí da segunda onda e da primeira onda. É da Shulamit Firestone, também é uma feminista de segunda onda. O objetivo definitivo da revolução feminista deve ser não apenas acabar com o privilégio masculino, mas também com a distinção entre os sexos. Assim como o objetivo final da Revolução Socialista não era apenas acabar com os privilégios da classe econômica, mas também com a própria distinção que existia entre as diferentes classes econômicas. Aqui elas já começam a falar escrachadamente qual é o verdadeiro objetivo do feminismo. Outras duas feministas, a Amy Richard e a Jennifer, afirmaram também: o feminismo busca as leis do divórcio sem culpa, busca o direito ao aborto, rejeita Deus enquanto pai, busca a aceitação da sexualidade feminina e tem um compromisso com o trabalhador. Daí, um pastor pentecostal, Pat Robertson, ele traduziu, vamos dizer assim, isso, e é uma citação que eu acho interessante de a gente ler também. As feministas querem que as mulheres deixem seus maridos, matem seus filhos, pratiquem bruxaria, tornem-se lésbicas e destruam o capitalismo. Por isso que o feminismo ele é um movimento político de esquerda. Pode passar para o próximo. Deixa eu ver que eu perdi a citação, eu não sei de cor. Peraí. Eu vou ter que achar ali de novo bem certinho a citação, mas essa é a parte do pastor ali, ele fala que o feminismo ele quer afastar a mulher de seus maridos, que matem seus filhos, e o final é que destrua o capitalismo. Mas é isso aí. Só deixa eu tirar meus papéis aqui, que acho que eu já até perdi a outra. Só um instantinho. Perdi ali, mas não tem problema. Agora nós vamos para a terceira onda. Eu espero que esteja ficando claro assim, essa continuação, tentando falar de uma maneira um pouco mais rápida, e mesmo assim tá demorando, aqui é bastante coisas históricas, e eu fiz questão de trazer e falar sobre a vida delas, de como é destrutivo tudo isso que elas pregam, e de como hoje, no século em que vivemos, no ano de 2023, essa conversa, toda essa agenda, todas essas pautas que são pregadas para nós, elas já vêm de muito antes, desde o princípio. E de como isso não é só algo político, mas é espiritual, porque como pode uma mulher lá de 1750 começar a falar a mesma coisa sem nem se conhecer, já plantar sementes de algo que hoje está completamente disseminado e difundido nas escolas, que, enfim, a gente vai chegar nesse ponto. Mas, então, a gente entra na terceira onda do feminismo, a partir do ano de 1990 até os dias atuais. E daí, aqui o negócio já está bem escancarado, do qual o verdadeiro propósito. Ainda tem gente que fala de lutar por igualdade, por não sei o quê,
mas né, não fazem nada, na verdade, porque igualdade salarial, não sei o quê, tudo isso já é amparado por lei. Mas vamos lá, a principal característica da terceira onda é a ideologia de gênero, aborto ainda, porque não são todos os países que são legalizados, a agenda LGBTQIA+, e tinha mais um monte de letra, que daí eu não sabia. Início é o marco dessa terceira onda, foi com a obra da Judith Butler, Problemas de Gênero. Pode passar. Aí é só uma foto, né, de uma manifestação, utilizando inclusive crianças. O CER não sabe nem o que está fazendo ali, falando que é pela vida das mulheres. Pode passar o vídeo, primeiro vídeo, Matheus. Sacrificamos nossos filhos hoje, não por chuva ou vitórias na guerra, mas por liberdade ou conveniência. Nós os sacrificamos para nos beneficiarmos no trabalho ou pelas bênçãos do dinheiro ou da fama. Sacrificamos nossos bebês em prol do sexo livre. O sacrifício de crianças não é mais um evento público. Isso é feito a portas fechadas. Em vez de queimá-los ou esfaqueá-los de modo sangrento, há um evento limpo, estéril e clínico. Não jogamos nossos filhos no fogo, nem os deixamos congelar até a morte. Deixamos nossos bebês morrer de fome. Nós os envenenamos. Nós arrancamos seus braços e pernas e esmagamos seus crânios. Chamamos isso de escolha. Chamamos isso de empoderamento. E nossa cultura aceita isso. Nós celebramos esse ato. Celebramos o assassinato de bebês. Consideramos isso vital para a nossa existência. Tornou-se um direito, mas nada mudou. Não há nada de novo sob o sol. Seres humanos inocentes ainda estão sendo sacrificados para satisfazer desejos egoístas dos mais poderosos. O sacrifício infantil moderno está prosperando. Devemos acabar com isso. Acabar com o aborto. Eu queria falar um pouco sobre essa questão do aborto mesmo agora, que nós já vimos que é uma pauta bem antiga, já vem desde o começo sendo falado sobre isso, não é algo novo, mas cada vez as coisas vão ficando mais banais relacionadas a esse assunto, né? Antes porque queremos isso por causa do estupro, sempre tem ali um mais, como se de alguma forma fosse beneficiar a mãe que carrega aquele bebê, né? Para conseguir falar sobre essa causa, mas as coisas vão ficando cada vez mais banais, como, por exemplo, citei a questão ali de alguns países europeus, né, com a questão da deficiência do síndrome de Down. Tem um índice bem alto também de aborto por crianças que vão nascer com lábio porino. Gente, absurdo. Alguém já viu uma criança com lábio porino? Sabe por quê? Tem um negócio ali na boca. E as coisas vão ficando mais e mais banais. Até, tipo, não estou com vontade de ter esse filho, quero tirar, porque é meu corpo, minhas regras. Mas esquece que o que está aqui dentro não é meu corpo. A minha filha não é uma extensão do meu corpo. A minha filha é minha filha, ela é outro corpo, ela é outra pessoa. Ela é alguém que foi gerada e pensada por Deus. Não foi nem por mim.
Não fui eu que decidi ter a Melício, Isaac e Maria Clara. Foi Deus. Pode passar. Já está aí. Né, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta às nações. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, bem mais valeis do que muitos pardais. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez, e não a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pastor. Então, uma criança que nasce, uma pessoa que nasce, não é por porque eu quis, porque eu planejei, porque eu botei meu filho lá na planilha que eu ia ter aquele ano, que eu não sei o quê. Não, é porque o Senhor quis. E nós já vimos que a questão do aborto, do contraceptivo também, não falei muito, mas está ligado a essa questão de controle de natalidade. Dos maiores que estão aí disseminando esse pensamento e que chega até nós, tem a ver com isso. E eu vi uma pesquisa esses dias que os brasileiros, eles estão tendo mais cachorros do que filho. Já é notório que as famílias têm diminuído, né, da geração aí dos nossos avós, pais. Hoje se tem mais o quê? Né, mãe de pet, pai de pet. Pelo amor de Deus, não fale isso. Você pode amar, gostar muito do seu cachorro, mas não digo ser mãe dele, porque quem aqui é mãe sabe que não tem nada a ver com ser mãe, cachorro. Não dissemine essa ideia. Filho é filho, filho é herança do Senhor. Não está escrito cachorrinho é herança do Senhor, está escrito filho. E seu filho, se você é um ser humano, ele vai ser, acho que um ser humano também, não um cachorro, nem um gato. Outra questão, só assim, de argumentação contra o aborto, é que muitos, o que eles dizem? Que no comecinho é só um monte de células, como se não tivesse vida. Mas isso vem de uma teoria muito antiga, que se chama a biogênese, e que já foi derrubada por outra teoria que se chama biogênese. E o que afirmava essa primeira teoria? De que algo que não tem vida, uma matéria, ela pode se tornar algo que tem vida. Mas isso não existe. Só o que tem vida pode crescer e se tornar algo que vai continuar tendo vida. Então, não tem como o espermatozoide que fecundou um óvulo ser algo morto, ser algo só um monte de célula, e aí se tornar algo com vida e um bebê lá para frente. Tá? Eu queria passar outros vídeos, que eles, acho que tem mais 2 ali, também sobre aborto. Especificamente, tá? É um vídeo bem forte, esse que eu vou passar aqui agora. Então, se tem alguma gestante, eu estou gestante, mas assim, mais sensível, alguém que é criança, né, de preferência também não assistir, porque é uma imagem bem chocante mesmo, é bem forte, são de bebês mortos, é um lixo hospitalar de um hospital, de uma clínica de aborto, e eu quero mostrar para chocar, para impactar mesmo, a seguir o que eu vou, para complementar, a seguir o que eu vou falar também. Então, já estou avisando, né? Fecha o olho. É imagem real, tá, gente? Não é boneco nem nada.
Pode passar o outro também lá, Matheus, já. Ya guardé. Lo más difícil de mi vida. Ya aborté un 17 de abril, 2 días después de mi cumpleaños. La criatura iba a nacer el 3 de noviembre, más o menos. No puedo. Escucho el ruido que hacían cuando le trituraban así y te juro que no se me sale eso. Digo acá, no estoy tranquila, o sea, no puedo borrar. No puedo. Me cuesta perdonarme a mí misma. Por más que yo me haya confesado, yo no estoy tranquila conmigo misma. Me siento muy asesina. Perdón Fausto o perdón Adela, porque si era nene se iba a llamar Fausto y si era nena se iba a llamar Adela. Perdón, es lo único que me da, perdón. Pode voltar ali para o slide. Eu passei esse vídeo bem impactante dos bebês ali mortos, porque parece que muita gente, quando é falado sobre aborto, acha que, não sei, a pessoa desengravida, ou o bebê some, ou sei lá o que acontece, evapora, não sei. Mas não tem noção do que acontece com ele. Pode passar o slide. É uma tortura, é terrível o que é feito com o bebê que está ali no ventre, entendeu? No primeiro trimestre da gestação, um dos métodos é a curetagem, então eles passam uma espécie de colher bem grandona, assim, e vão tirando ali o útero, a placenta, o bebê, e arrancando tudo junto. Outro ponto que é feito, às vezes, no segundo trimestre, primeiro, é uma aspiração intrauterina, como se eles enfiassem pelo canal vaginal uma espécie de aspirador, e fosse sugando todo o bebê que está lá dentro. Então, vai arrancando perninha, bracinho, enfim. Isso também quando o bebezinho ainda está ali bem pequenininho. Outros são o uso das pílulas, que tem um nome Citotec, normalmente conhecido, quando daí o bebê já está maior. Então, ele vai impedindo de enviar nutrientes para o bebê e aí ele vai morrendo dentro de alguns dias porque ele não recebe alimento. E aí depois eles tiram, ou pela sucção, ou faz o parto e joga no lixo, enfim. Outra coisa, normalmente, daí, quando o bebê já está mais crescidinho, como foi o caso daquela mulher ali, eles dilatam o canal vaginal e vão desmembrando o bebê. Então, vão arrancando uma perna, um braço, vão tirando as partes. E, por último, eles pegam uma espécie de como se fosse um grampo grandão e espremem, estouram e trituram a cabeça do bebê. E quando o bebê já está maior mesmo, daí nos casos que são legalizados, eles aplicam uma injeção com um negócio lá, um produto que eu não lembro agora o nome, que tem que tentar acertar ou a cabeça, ou o tórax, ou diretamente o coração do bebê, e aí ele tem uma parada cardíaca, e é uma dor imensa que esse bebê sofre também quando ele recebe essa injeção. E aí depois, igualmente, ou ele também é triturado ali pelas partes, ou a mulher ganha ele. Então, assim, o bebê ele não some magicamente, ele é torturado, e isso é assassinato. Por que está falando isso, Kelly? Eu já sei que aborto é errado, mas é para fixar a nossa cabeça que não tem nenhum argumento válido para abortar. Ah, mas e se foi abusada? A vida daquela criança que está ali, ela tem menos valor do que a vida do Benjamin que está aqui? Aquele filho no ventre daquela mãe que foi abusada, ela tem que pagar com sentença de morte um crime que o pai dela cometeu? Eu acho que não. É por isso que nós temos que ser contra, que temos que estar
sempre com nossos olhos abertos e vigilantes. Ser contra em todos os momentos, em toda situação, situações contra essa cultura de morte. Outro ponto é a ideologia de gênero. Pode passar o vídeo também. Vou ser mais rápido, né, que já estou bem atrasada. Mas só vou passar uns 2 videozinhos para encerrar rapidinho. Ganhar R$20 mais fácil, gravar ela fazendo isso. Tô gravando para ganhar uma aposta. Obrigado. Se eu gravasse ela por 20 segundos andando desse jeito, aí eu ganho 20 conto. Vamos lá. Nossa, até latiu, vou ganhar 30 agora. Vai tocar no sorvete. Ficou muito top, meu. Se eu achar vocês de novo no shopping antes do meu horário de saída, eu pago esse sorvete, hein? Tá bom? Tchau. Pode passar só aquele curtinho lá da mulher cega lá. I believe I should have been born blind, and I'm happy the way I am. I do have some regrets about the way I did it, but in the end, I'm happy the way I am. Dr. Phil, with all due respect to Jewel, but I am having a really hard time sitting so close to someone who traumatized herself, who damaged herself. We took an oath in medicine to help people. We see horrible tragedies every single day as doctors, and people who would give anything to go back and restore their vision, their health. My heart is beating out of my chest. I can't even make sense of the emotions I'm feeling, because to hear someone say, I've always felt I should be blind, well, I've always felt I should be the Queen of England, but I'm not going out to become the Queen of England. Pode voltar ali para o slide que eu vou utilizar. A ideologia de gênero, pessoal, vocês estão achando nada a ver com o vídeo, mas já vamos explicar. Ela é uma teoria que afirma que você não nasce homem e que você não nasce mulher. Você nasce ali com o seu sexo biológico, mas não quer dizer nada, é só um acessório, tipo uma bolsinha. Porque, na verdade, o que vale é a sua escolha. É o gênero que você escolhe ter. Então, eu posso, ter nascido com características de uma mulher, mas eu posso escolher ser um homem. Só que isso, assim, vira uma bizarrice, porque eu fui pesquisar sobre os tipos de gênero na internet e tem uma infinidade, mais de 50 tipos de... Como que eu vou poder ter 50 tipos de gênero, que eu sei que eu só tenho feminino e masculino? Pode passar para frente. Pode passar, vai passando. Pode passar. Essa daí é uma das principais teóricas desse assunto, mas não vou abordar agora. Essa imagem aqui, uma imagem que define bem a questão da ideologia de gênero. Tem aqui, os trans, parece um homem, mas é uma mulher, está grávida. A outra que é a mulher deve ser o pai. Lá, um homem vestido de mulher. E aí as coisas elas vão ficando piores, vamos dizer assim, porque esses artistas aqui, esse João Guilherme, alguém muito famoso, com certeza seu filho, sua filha conhece ele se diz heterossexual, mas olha só, vê se isso aí é um homem, vê se isso aí parece um homem, usando cropped, usando maquiagem, pintando unha. Então, vai acontecendo uma desfiguração, onde, de fato, eu não sei se é um homem que quer ser um homem quer ser mulher, uma mulher que quer ser mulher, mas é homem, vira uma bagunça. Pode ir passando. Aqui é alguns dos gêneros que eu também não vou falar agora. Pode passar. Pode passar. Vai, pode passar. Aqui é uma marcha, que teve, se eu não me engano, foi esse ano. As crianças foram, então um monte de gente lá
pelada, expostas e levantando uma bandeira de que crianças trans existem. Pode passar. Pode passar. E aí eu vou chegar num ponto para a gente encerrar, que é, em Gênesis 1, 26, 27, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e a mulher os criou. Pode passar. Então, pessoal, a ideologia de gênero, além de ser algo da revolução sexual, fazer parte do feminismo, ela vai caminhando para algo muito pior. Você vê hoje pessoas que acham que são cavalo, que acham que são um cachorro, aquela mulher ali era aqui no Brasil, não era lá na China, nos Cafundó, não, aqui no Brasil. Tem pessoas que acham que são cega, ali a trans cega, ela jogou coisa nos olhos para ficar cega, porque ela se identificava como cega. E daí a gente pode até rir, até achar engraçado, achar bizarro. Mas qual o problema disso? Nós temos que ficar com os olhos bem abertos, porque espiritualmente falando, nós não temos que olhar apenas para isso como algo político, mas como algo espiritual. O que Satanás quer fazer? Ele quer desfigurar o ser humano, que cada vez menos a gente entenda que somos imagem e semelhança de Deus. Isso vai cada vez nos afastando mais de Deus. E para nós isso parece bizarro, mas e para os nossos filhos daqui a alguns anos? Que vão crescer vendo esse tipo de gente, em desenhos, em músicas. Gente, vamos abrir os olhos. Não é um desenho, 2 desenhos. Abre a Netflix, abre qualquer canal aí de desenho. É uma enxurrada de coisas que parece que não tem nada demais. Mas está ali. Bonecas que não são mais afeminadas, princesas que não são femininas, que são todas masculinizadas. Os homens que eram para ser os heróis dos filmes estão todos ali, né? São os medrosos, são os não sei o quê, e a mulher que é a forte. E não é nem só o fato de ser forte, é de ser masculina. E vai destruindo cada vez mais. E por isso que nós temos tantos jovens hoje que não sabem nem quem são. Quem dirá saber que são filhos de Deus? E que são imagem e semelhança deles. Nós temos que guardar a nossa família, nós temos que guardar os nossos filhos. Porque essas sementes estão sendo plantadas cada vez mais forte no coração deles. Para eles acharem normal abortar, acharem normal uma mulher querer ser um cachorro. Parece bizarro, mas não é. Não é para eles. Nós temos que olhar com os olhos daqui a anos o impacto que isso vai causar. Nós temos que guardar as nossas famílias. Separei aqui Salmo 127, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, como flechas nas mãos do guerreiro. São os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Em Salmo 128, como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. E os seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Os filhos são herança do Senhor. Filhos são prosperidades. Filho não é despesa, filho não é problema. Se você está com seu filho do lado, olha para ele. E se ele não está, para pensar um pouco o que eu tenho feito da minha família. Eu tenho olhado, eu tenho prestado atenção nos meus filhos. Ou eu tenho largado eles para a escola falar tudo o que quiser. Que hoje, gente, nós temos muitas disciplinas ali, onde a ementa é isso. É levantar a bandeira LGBT, é luta das mulheres. Vamos estar atentos a tudo. Aqui está dizendo que os filhos têm que estar ao redor da onde? Da nossa mesa.
é da mesa da nossa casa, não é na mesa do refeitório da escola, não é na mesa do amigo, do fulano, do ciclano, é na nossa. Os filhos são as nossa responsabilidade. Nossa responsabilidade. Nós temos que guardá-los e guardar o coração deles. E só tem um caminho, que é mostrando que eles são imagem e semelhança do Senhor. Que eles são filhos de Deus. Encerro essa palavra, vou passar para o pastor, para ele finalizar. Mas vamos guardar a nossa casa, vamos guardar o coração dos nossos filhos diante de tudo isso que nós vimos hoje, essa noite. Eu espero que eu tenha conseguido comunicar, talvez algumas partes um pouco cansativas, mas passar a importância e a relevância de saber sobre esse assunto e de estar atentos a isso no nosso dia a dia, porque ele está presente nos lugares que às vezes a gente acha que não está. Queria que você se colocasse em pé e vamos fazer uma oração em torno desse compromisso que assumimos aqui hoje, porque até enquanto você não sabia, você poderia deixar passar batido, mas agora você se torna um atalaia, você se torna um instrumento. Pode ficar aqui, pode descer, mas a gente vai orar pela Kelly, para que ela continue sendo uma voz, aonde ela estiver, na universidade, nas escolas. A Ana, ela se tornou essa mulher que hoje prega aí e é uma deputada, porque ela ficou apavorada o dia que ela foi lá e ela se juntou com a galera, e quando ela viu o extremo, ela foi dizer o óbvio. E aí ela percebeu mesmo que esse plano está bem instalado. Se você não ficar ligado, irmão, a plataforma de mídia dentro da tua casa está autodestruindo a vida do seu filho. Se você não ficar comprometido com esses avisos dados aqui essa noite, você se torna conivente com o pecado, com a imoralidade. No dia do juízo, Deus vai cobrar de você. O que tem de errado você defender uma gestação? O que tem de errado se você veio para este mundo por esse intermédio? O que tem de errado você ser certo? Rui Barbosa disse que um dia teríamos vergonha de ser justo. Hoje e daqui uns dias, talvez nem poderemos mais ter um prédio como esse, porque o sistema vai contra a família, e a igreja é uma família, então eles vão contra-atacar a igreja. Por isso nós já estamos indo para as igrejas no lar, porque entendemos que temos pouco tempo, os dias do fim estão chegando. Deus tem você na terra, Deus tem você com os teus bens, com tua casa, com tua ciência, com a tua sabedoria, para que você promova a vida de Deus. Essa igreja, a partir de um princípio que o Senhor colocou no nosso ministério, você vê o quanto que essa galera faz filho aqui, porque nós rejeitamos todo o controle, toda palavra imoral de iniquidade contra a família. Deus disse: enchei-vos e multiplicai-vos e enchei a terra. É em duas dimensões que você faz, com a glória de Deus, você enche a terra com a glória de Deus, sendo um representante do amor, da ciência e da verdade de Deus, e tendo filhos. Quando um homem é contra o homem e uma mulher, e que fica, e eu quero te dizer, você pode ter tuas práticas, eu estou falando aqui para a televisão, não é para você que está aqui, se caso esteja alguém aqui que sofrendo disso, nós queremos te amar, cuidar de você, mas jamais podemos dizer que isso é verdadeiro, isso é contra o princípio de Deus. Então eu venho te afirmar esta noite. Esse vídeo doloroso foi pensado, foi feita reunião para ver se largávamos aqui ou não. Mas se não fizer isso, amanhã tem gente fazendo. Um dia eu fui chamado ali no lugar que eu morava, na Garopaba, para ir numa casa. Cheguei lá, a mulher tinha feito um aborto assim, por ela mesmo. Aí fingiu de boba lá, estava assim, entendeu?
E eu bem inocente, que eu não entendia nada dessa coisa, entendeu? Agora eu vejo, cara, é falta de ter alguém do lado e dizer, para com isso. Se você emprestou o teu carro para alguém ir para uma clínica dessa, você deu uma ferramenta para matar essa pessoa. Se você soube, você foi conivente com a morte dessa criança. Eu quero que você sinta, os homens aqui hoje, orem, para que se levante. Eu não estou criando machismo aqui, pelo amor de Deus. Os homens, quando vêm aqui, mulherada, podem mandar eles para cá, final do mês, né, que tem o encontro dos homens, é isso? Dia 29 agora, a gente pega eles de jeito aqui, a gente fala mesmo, para eles cuidarem de vocês, amarem vocês. Essa ideia, mulher foi feita, essa coisa meiga, não tem nada a ver com homem, você foi feito para ser mulher maravilhosa. Vão aplaudir as mulheres, homem, vão aplaudir as mulheres, são maravilhosas. Mulheres são heroínas, aguentam o tranco, são fortes, mano. Quando eu falo tranco, é na pegada do trabalho. Rapaz, esse dia eu fui lá em casa, a Jane mandou fazer uma tarefinha lá, de passar um pano na casa, eu passei, depois quando eu vi uma visita chegar de sapato meio sujo, eu já dizia que você é miserável, não tem como cuidar entendeu? E outro dia limpei de novo, daí já vi umas crianças lá em casa, sujar a casa, eu já queria controlar tudo. A mulher, deixa aí, entendeu? Depois se passa um paninho, entendeu? E faz todo dia. Elas têm uma resistência, então queremos dizer que a mulher tem os seus papéis, o homem tem os seus papéis. Eu sei que passou da hora, mas eu queria agora que nós orássemos pelo Brasil. O Senhor tem um plano com o Brasil, o Senhor tem um plano maravilhoso com essa nação. Esta nação é o celeiro entre todos os povos da terra. Há uma promessa de um grande e poderoso avivamento sobre a terra. O Brasil vai trazer avivamento e vai ter condições de sustentá-lo, porque tudo que precisa no planeta Terra para salvar a humanidade está na fazenda chamada Brasil. Toda a água do mundo está aqui. Todo lugar de plantio do planeta Terra está aqui. O ônix, o carbono e o nióbio compram todo o ouro do planeta. Nós temos minerais de se tornarmos, já somos a maior potência do mundo. É só o sistema que escraviza, mas tem que se levantar uma igreja com uma visão, com direcionamento e com entendimento. Comece a ser um sacerdócio de oração. Ore por esta nação, ore por esta nação. Porque se Deus não fizer por um sistema de governo, o alcance pelos povos da terra, Deus fará pela sua igreja, nem que seja por um outro sistema, porque Deus tem uma igreja, e o dia do Senhor está chegando. Eu quero em concordância aqui com o ministério que vai cantar agora, eu quero que você receba autoridade para ir em lugares agora, libertar pessoas agora com uma palavra de oração, abençoar o casamento dessa mulher, abençoar essa família, esse lar, essa filha, herança do Senhor, este filho, herança do Senhor. Eu quero que você ore agora, eu quero que você entenda, você que está aqui hoje, o prazer da hora, fora do casamento que eu estou me referindo, é o prazer sexual, ou qualquer dessas demonstrações prazerosas que foram apresentadas aqui, o prazer da hora, ele aborta o prazer do futuro. Eu me resguardei, tive uma vida guardada ao Senhor, eu e a Jane, que parecia na época até que era burrice, vergonhoso ser um homem puro, ser uma mulher pura, mas hoje quando eu tenho a Thalita aqui, o Vinícius, e agora o Lian, quase com um leão, amém, é Lian, né? O Lian na barriga dela, eu só posso te dizer, valeu a pena, homem, ter resistido o prazer daquela hora. Pode aplaudir ao Senhor, porque vai se levantar pessoas santas, nossos filhos serão santos, honrados e agraciados pelo Senhor. Pai, nós oramos nesta noite,
Nós oramos pelas famílias brasileiras. Nós oramos pelos ministérios que se levante com uma autoridade, Senhor. Isto é a igreja denunciando todo um sistema abominável. O país que aceita o aborto, irmão, ele abre a porta para o diabo se tornar senhor da morte. Toda e qualquer lei que profana contra a criação de Deus, o diabo passa a ter legalidade. Nós queremos te rejeitar em todo o sistema de lei desta nação. Nós te rejeitamos, todo o principado e potestade do diabo. Nós oramos pelo Supremo Tribunal, que a presença do Senhor esteja lá, o poder do Espírito Santo esteja lá, detendo todo o principado e potestade do diabo, no Senado, na Casa Legislativa Federal, em todos esses lugares. Eu oro para que o Exército Brasileiro, o STM, Supremo Tribunal Militar, se levante em favor da nação quando necessário. Nós oramos e pedimos a boa mão do Senhor sobre esta nação. Eu quero que vocês olhem para a Kelly, que ministrou essa noite, onde ela estiver, representando toda e qualquer professora que vai rejeitar toda oferta maligna de destruir a mente das crianças por ensino e doutrinas. Eu quero que se levante famílias aqui com um desejo de falar a verdade. Eu oro em nome de Jesus, orando pela Kelly, agradeço a família que veio aqui honrá-lo. Vi que no começo ela ficou bastante afegante, houve uma batalha aqui para que os seus slides não saíssem, mas foi vencido em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu irmão, que a paz de Deus exceda todo o vosso entendimento, corpo, alma e espírito. Levante-se entre as nações da terra, levante-se no governo de Cristo, levante-se. O Senhor vos disse, vós sois reis e sacerdote. Rei, como disse o Joel na nossa lição hoje ali, de relacionamento de aliança, rei é para governo. Vós sois reis e sacerdote. Tenha autoridade como sacerdote no mundo espiritual. Homem, ore pela sua família. O Senhor está esperando a sua voz. O Senhor está esperando a sua autoridade. Abençoe sua casa. Não amaldiçoe. Rejeite toda a prática de maldição. Com esse entendimento, eu quero abençoar você. Enviar você para uma semana, mês e anos com muita prosperidade. Em nome de Jesus.